Olá, você que está nos assistindo no seu lar, no conforto da sua casa. Uma alegria estarmos novamente trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou Carlos Gasparotto e até o final dessa mensagem você vai entender por que Jesus sumiu durante 5 dias. O título dessa mensagem é Deixado para Trás, os 5 dias em que Jesus sumiu. Muitos ainda se lembram do filme Esqueceram de Mim, com o menino Macaulay Culkin, aquele doce e adorável menino. Nesse clássico dos anos 90, um menino é acidentalmente deixado para trás por seus pais, enquanto a família viaja para passar o Natal na França. Sozinho, ele terá de defender a casa dos assaltantes atrapalhados. Na Bíblia, temos uma história semelhante, mas o nosso herói aqui é o pequeno menino Jesus. Veja em Lucas 2, 41, 52, quando aconteceu esse fato. Lucas 2, 41 e 52. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem a sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo no final da tarde entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém novamente para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando por você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Eles não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltaram com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e na graça de Deus e dos homens. Queridos, aparentemente temos aqui uma historinha de uma família de viajantes, onde o filho se extravia da companhia e dos olhos de seus pais. Parece meio óbvio que José e Maria estivessem preocupados com os outros 5 filhos menores, deixando o filho mais velho mais à vontade para escolher com quem ele iria acompanhar de volta para casa em Nazaré. Dessa forma, cuidaram mais de perto do Tiaguinho, do Zezinho, das meninas pequenas, confiando no menino maior, que já tinha 12 anos. Amados, é muito fácil as pessoas se apegarem à sua religiosidade, se apegarem a seus costumes religiosos, às suas festas cristãs, mas se esquecerem de Jesus. Nessa passagem, vimos como os pais de Jesus realizaram o seu costume religioso de visita anual a Jerusalém para comemorarem a festa da Páscoa. Como bons judeus, descendentes do rei Davi, a família de Jesus estava feliz, todos juntos. José e Maria e seus filhos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, os irmãos e irmãs de Jesus, de José e seus filhos, os irmãos e irmãs de Maria e seus filhos, Maria, outra parente e seu marido, pais de Tiago, a família de Joana, que visitou o túmulo vazio,
os idosos Zacarias e Isabel, com o pequeno João Batista e muitos outros. Estavam todos juntos, em caravana. O texto diz que Maria e José pensavam que Jesus estivesse junto com os outros viajantes, e só no final do dia perceberam que Jesus não estava entre eles. Portanto, quando estão juntos, alguns viajantes ficam tão entusiasmados com a companhia dos outros nos cultos, que até se esquecem de Jesus. É muito fácil se esquecer de Jesus quando se tem a religião para suprir as carências das pessoas. Até Jesus e Maria, jubilosos, alegres com a festa e a companhia dos demais caminhantes de caravana, se esqueceram de Jesus, se esqueceram do Filho. É um absurdo trocar um filho pela religiosidade. É um absurdo valorizar mais uma profissão, um culto, uma igreja, um culto, do que a própria família. Isso é um absurdo. Tem gente que vai aos templos todos os dias, fazendo todo tipo de correntes, se esqueceram de gozar da comunhão familiar. O domingo, que é o dia de descanso, né, que é o dia para nós descansarmos, muita gente, muitos pastores se esvaem, se desgastando com pregações, com viagem a congregações, com aconselhamentos, e em vez de descansar e curtir a família, se desgastam com a religião, se desgastam com o serviço religioso. Tem muitos missionários que viajam, né, que partem para o exterior, às vezes deixam a família, às vezes deixam até filhos, valorizando mais o ministério do que a sua família. E quando tentam ganhar outros para Cristo, acabam perdendo os próprios filhos, por causa do mau exemplo e da falta de afeto, de carinho que devem dedicar seus filhos. Eu sempre fiz ao contrário, né? Eu sempre valorizei minha família, nós sempre estivemos juntos, sempre viajamos juntos, sempre adoramos juntos o Deus digno, o Deus verdadeiro, a Cristo nosso Senhor, que morreu para nos salvar. José e Maria pensaram: ufa, finalmente conseguimos comemorar mais uma festa da Páscoa. Graças a Deus, conseguimos abrigo e comida para todos nós nesses dias. Vocês já imaginaram a logística que eles tinham que fazer, né? Tinha que carregar comida. Naquele tempo não tinha bolacha, não tinha pãozinho, né? Eles tinham que carregar comida, pão duro ou espigas de milho, faziam alguma coisa para sobreviverem nessa semana inteira que praticamente eles se desgastavam para ir a Jerusalém comemorar a festa anual da Páscoa. E certamente eles levavam também as suas barracas, porque não era possível encontrar lugares para se abrigarem. Então eles viviam lá em Jerusalém, eles armavam suas barracas, e ali todo mundo juntava o que trouxe, ia sobrevivendo e comemorando, indo ao templo comemorar a festa da Páscoa. Depois de um dia de caminhada, no final do dia, e depois de outro dia de volta a Jerusalém, procurando com o coração na mão, passaram 3 dias procurando pelo menino nas ruas, apinhada de gente. Imagina, eles voltaram com as suas barracas, com tudo de volta, né? Provavelmente o suprimento de comida já estava acabando, e andava para cá e para cá, para lá, procurando onde está esse menino. 3 dias. Jerusalém era um ovinho, uma pequena cidade de 30.000 habitantes, e não encontraram Jesus, porque Jerusalém tinha 30.000 habitantes nesses dias.
quer dizer, Jerusalém tinha 30 mil habitantes, mas nesses dias, esse número se multiplicava por 5, 10 vezes. Alguns avaliam até que poderia ter 1 milhão de visitantes durante a Páscoa em Jerusalém, e aquilo era um ovo, só tinha pedra, morros, era muito desconfortável. Jerusalém com suas ruas estreitas, imagina aquele mundo de barracas vendendo objetos religiosos, vendendo pombas, cabrita, ovelhas para serem sacrificadas, né? Aquelas vielas estreitas com suas poucas acomodações, com mais gente do que casa, então era muito desconfortável. Depois de andarem por todo lado, eles pensaram: vamos ao templo, só falta lá para procurarmos nosso filho. Quando chegam ao templo, encontram um burburinho de gente, dezenas de pessoas discutindo, e no meio deles quem estava? O menino Jesus, ensinando, interrogando os doutores da lei e sendo interrogado por eles, que estavam estupefatos com o conhecimento bíblico daquele garoto. No verso 48, Maria diz: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos te procurando. Olha que interessante, né? Veja a transferência de culpa de Maria para o próprio filho. Por que você fez isso conosco? Quando são os pais que são responsáveis pelos filhos e não os filhos responsáveis pelos pais. Eles se descuidaram e perderam Jesus de vista. Então Maria e José estavam aflitos, depois de cinco dias afastados do menino. E que aflição! No início da década de 90, eu, a Ana, o Daniel e a Beatriz fomos a Manaus. Eles eram bem pequenos, a Bia acho que tinha cerca de 5 anos. Estávamos nas ruas de Manaus procurando videocassete, que era o último produto da moda, procurando aquelas TV pequenas, né? Quando nos distraímos, cadê a Beatriz? Desapareceu da nossa vista. Não foram 5 dias, mas apenas 5 minutos de aflição à sua procura, quando a encontramos examinando um brinquedo numa outra loja ali bem perto. E enquanto a procurávamos, o nosso coração parecia sair da boca, de tanto desespero pelaquela menininha de 5 anos, inteligente, astuta, né, e esperta, vendo o brinquedo para todo lado, tinha sumido da nossa frente. Se 5 minutos nós ficamos assim aflitos, 5 a 10 minutos, imagina 5 dias. José e Maria estavam entrando em paranoia, já estavam em paranoia, preocupados com o seu filho, que por um acaso era o Filho de Deus. E a resposta de Jesus a Maria: não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Portanto, os pais de Jesus o procuraram por toda parte, menos no templo. A casa do pai era o lugar preferido de Jesus. A casa do pai também deve ocupar a nossa predileção. Mas a casa do pai não é o templo feito de tijolos, feito por mãos humanas. Não era o templo em si, mas a casa do pai é a adoração daquele que crê. Em João 4,23, Jesus nos adverte: mas a hora vem, e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Queridos, a adoração é devida ao Pai, não a uma religião, não às fogueiras santas, não às rosas ungidas, não a um monte, não a um lugar e nem a alguém mais. A adoração é devida somente a Deus. Em João 4,24, Jesus diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é a Cristo, não a um sistema religioso, não a uma religião, não a uma igreja. Quando adoramos a Cristo, é a Deus que adoramos. Em João 12,45, Cristo diz: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E em João 6,40, portanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a nossa visão deve estar voltada para o Filho de Deus. A nossa visão deve estar voltada não para sistemas religiosos, que não têm poder de salvar, mas apenas de aprisionar nossa alma, nossa mente. Porque os sistemas religiosos aprisionam mesmo. As pessoas ficam fanatizadas pelas religiões, pelas regras, tanto que muitos querem regras para saber como se comportar. Mas Jesus disse: aquele que o Filho libertar verdadeiramente será livre. Se eu vos libertar verdadeiramente, sereis livres, disse Jesus. Aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Então olhamos para Cristo, porque é Ele que nos dá vida. Religião alguma pode nos dar vida, sistema religioso algum pode dar vida a alguém, mas só Cristo é que pode. E Maria guardava todas essas coisas no seu coração. É no coração que devemos guardar os nossos sentimentos por Deus, mas é na mente que devemos guardar a sua palavra. Mateus 22:37, Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Portanto, queridos, a adoração a Deus é uma adoração total, é uma adoração com todo o mais profundo do nosso ser, é uma imersão completa, sendo como Jesus disse: eu e o Pai somos um. Nós e o Pai temos de ser um, nós e o Filho temos de ser um, com toda o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Não adianta falar que tem Deus no coração, mas não entender a sua palavra. Isso é fanatismo. E não adianta ficar falando só de Bíblia, sem sentir que ela é a palavra de Deus. Isso é legalismo. Então uma adoração a Deus é uma adoração completa, total, absoluta, de todo o nosso ser, corpo, alma, coração e entendimento. Os doutores da lei ficaram extasiados com a inteligência e o conhecimento do pequeno Jesus acerca das Escrituras. Acima de tudo, os doutores da lei estavam perplexos com as interpretações que aquele menino de 12 anos dava à Torá, o nosso Antigo Testamento. Eu fico imaginando o que teria Jesus ensinado àqueles mestres, àqueles homens. Ele poderia ter falado, por exemplo, sobre o divórcio. Portanto, que Deus ajunte e não separe o homem. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza de seus corações, mas não foi assim desde o princípio. Para comprovar que Deus é contra o divórcio, Jesus poderia ter dito isso para eles. Ou comparado a bondade do homem com a bondade de Deus e dito: ninguém há bom senão um, que é Deus. Marcos 10:18. Para demonstrar que a bondade de Deus vem de sua nobreza. Porque ser bom na Bíblia significa que Deus é nobre, enquanto que o homem é vil, é ralé, é gentalha,
e não é confiável. Um assunto que certamente Jesus não tratou com aqueles mestres foi a respeito dos atributos da sua divindade, senão teria suscitado uma discussão infernal. Ali ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: quem vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, não ser por mim. Ele não disse isso, porque não era chegada ainda a hora dele se revelar e dizer quem ele era. Após retornarem para Nazaré, o texto descreve que Jesus era sujeito a seus pais e que crescia em sabedoria e em estatura e na graça de Deus e dos homens. Uma expressão interessante descrita em Hebreus é que, como filho, Jesus aprendeu a obedecer. Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Na verdade, aprender a obedecer talvez não seja a expressão mais correta do texto, porque a obediência era inerente ao caráter santo de Jesus. Não é aprender a obedecer, era uma expressão devida a Cristo como homem, porque Jesus narrou em João 17 que ele tinha consciência de quem ele era na eternidade, antes que o mundo fosse criado por ele. Ele diz lá em João 17, orando pelos discípulos: eu e o Pai somos um. Ele ora: Pai, eu não peço que os tires do mundo, eu não peço que os tires do mundo, mas que eu esteja sempre com eles. Eu estou indo para ti agora, Senhor, como eu estava contigo antes de que o mundo fosse mundo, e antes da eternidade. Agora eu os deixo, e eu peço que os proteja e os guarde cada um, que os guarde a cada um, menos aquele que me abandonou e se matou. O verso seguinte nos informa que essa obediência de Cristo a Deus foi o que credenciou Jesus para se tornar a fonte de nossa eterna salvação. Se ele não fosse obediente, ele não teria nos salvado. E o texto bíblico diz que Jesus foi obediente até a morte, e sendo Deus não usurpou a qualidade de Deus, mas humilhou-se até a morte, e morte de cruz. E Hebreus 5:9 diz: com isso foi capacitado para ser o nosso sumo sacerdote perfeito, e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, porque Jesus era obediente, isso lhe deu autoridade para ir à cruz e salvar aqueles que nele crescem. Ao contrário de Adão, que foi o desobediente, Cristo, como último Adão, foi o obediente. Em Romanos 5,19, o apóstolo Paulo ensina: por causa da desobediência a Deus de um só, Adão, muitos se tornaram pecadores, né? Porque quando nascemos de nossos pais, nós já herdamos o pecado original de Adão, já nascemos mortos em nossos pecados. E o texto diz: mas por causa da obediência de um só Deus, Cristo, muitos serão declarados justos. Então, quando nascemos pela porta estreita, que é Cristo, quando nascemos de novo, nós somos declarados justos, e saímos da porta larga, entramos na porta estreita da salvação. Adão é uma representação de Cristo, que haveria de vir em obediência para se tornar nosso sumo sacerdote perfeito.
Por que perfeito? Porque todos os outros sacerdotes da linha de Arão, que ministravam no templo em Jerusalém, eram imperfeitos, eram humanos, e o sacrifício deles tinha que se renovar de ano em ano na Páscoa, quando o cordeiro era sacrificado no altar do templo. Então precisava ser renovado. Mas o livro de Hebreus diz que Cristo, sendo o nosso único sumo sacerdote perfeito, morreu uma vez só, para sempre, para conquistar a nossa salvação eterna. Se pelo sacrifício do cordeiro no templo, quando o sangue era espargido no altar, o pecado das pessoas não era perdoado, mas era como um sacrifício pelo pecado das pessoas. Mas após o Cordeiro de Deus ter sido levado para a cruz, todo o nosso pecado que herdamos de nossos pais foi perdoado. E de pecadores nós fomos justificados pelo sangue de Jesus e nos tornamos justos, nos tornamos santos. E Romanos 5,14, Paulo diz: mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, ou seja, morreram em seus pecados, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Então, quando Adão desobedece, ele apaga a sua comunhão com Deus, ele morre para Deus. A morte para Deus significa romper a comunhão com Ele. Então, quando nascemos de nossos pais, nós também nascemos mortos em nossos pecados. Mas quando nascemos de novo por meio de Cristo, nós nascemos novamente para uma nova vida, uma vida eterna. E Paulo completa: na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Então, quando Cristo veio, Ele venceu a morte, Ele apagou o pecado que pesava sobre nós, morrendo naquela cruz por nós. E para concluir, amados, embora o menino Jesus tivesse se afastado por 5 dias de seus pais, que o reputaram por perdido, pois deram mais valor à festa do que ao filho, quem estava perdido não era Cristo, mas o homem. Como disse o pai a respeito do filho pródigo: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. É por isso que Cristo disse que os seus discípulos iriam festejar. Ele diz que enquanto o noivo está com a noiva, não é preciso fazer jejum, é preciso comemorar. Cristo veio em busca do homem perdido, que se afastou de Deus, que se afastou da casa do Pai, para trazê-lo de volta para Deus. Os maiores religiosos do tempo de Jesus, os escribas e fariseus, foram chamados de raça de víboras, porque ensinavam uma doutrina que afastava os homens de Deus. Veneno aqui significa doutrina envenenada, doutrina impura, doutrina errada. Por causa de sua religiosidade latente, os escribas e fariseus foram então chamados de raça de víboras por Cristo. E Cristo também recriminou os religiosos do seu tempo por andarem terra e céu para conquistarem um prosélito, mas depois de o conquistaram, o tornam filho do diabo em dobro, Jesus disse. Olha em Mateus 23,15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo, e depois de o terdes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós.
Jesus era duro com os religiosos, porque eles amavam a religião, não amavam a Deus. Ou seja, quando se ensina um falso evangelho para alguém, aquele que já estava perdido no inferno fica duplamente perdido. Quando se ensina que para ser salvo se deve guardar o sábado, você está levando a pessoa para o inferno, não consegue tirar de lá. Quando se ensina que para ser salvo precisa dar o dízimo, você não consegue transformar o coração do homem, de uma mulher. Seguir a Cristo não é seguir regras. Seguir a Cristo é entregar-se a Ele. Ele diz: aquele que quer ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz de Cristo é morrer com Ele, é ressuscitar com Ele, é ser batizado na cruz de Cristo. É óbvio que essa linguagem, filho do inferno 2 vezes mais do que vós, se trata de uma hipérbole, de um exagero, uma linguagem exagerada de Cristo, intencionalmente, porque tanto faz ser filho do inferno 1, 2, 3 ou 4 vezes, ou ser duplamente condenado o dobro dos escribas e fariseus na linguagem de Cristo, quanto uma vez só. Então era uma hipérbole, era uma linguagem exagerada de Cristo. Então, queridos, hoje nós temos muita gente nas igrejas que trocaram o essencial pelo que não tem importância alguma, que substituíram Jesus pelos seus ritos religiosos, por uma vida religiosa insípida, sem Deus e sem graça alguma. Pessoas que perderam Jesus de vista, que pensam tê-lo encontrado no templo, mas que estão afastados de Deus, porque esqueceram o principal, para adotar doutrinas estranhas de homens, doutrinas que não agradam a Deus, que pervertem o coração humano, e as afastam de Deus, afastam o homem e a mulher de Deus. Essas pessoas precisam ir a Jesus para terem vida, precisam de ter um verdadeiro encontro com Cristo, que disse em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: ninguém vem, porque Ele também é o Pai, Ele e o Pai são um, né? Então Ele é o caminho, a verdade e a vida para Deus. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Não vai a Deus por práticas religiosas, não vai a Deus por misticismo, nem por sacrifícios, nem por dar esmola, por fazer o bem a alguém. Nós vamos a Deus quando cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então Cristo esteve perdido? Não, Ele nunca esteve perdido, nunca se perdeu. Quem está perdido é o homem pecador, que precisa dele para se achar e ser achado por Deus. Que Deus te abençoe, que você encontre esse caminho em Cristo, confiando nele e não na sua igreja, nem na sua religiosidade. Amém?